Essência, vamos falar um pouquinho sobre solidão e é um assunto interessantíssimo porque todos nós em algum momento na vida já sentimos isso e ainda vamos sentir com certeza em algum momento, mas eu me lembro que quando eu era jovem, no anseio de buscar a validação da minha existência no mundo, na pressão que havia sobre o jovem, e há até hoje, né? Porque o jovem precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele tem que responder à sociedade, ele tem que responder à família, e o que ele tem por família, não importa. Ele tem que responder no meio social, nos amigos, como cidadão. Ele precisa responder. E isso é uma cobrança, é uma pressão que a gente sofre. E a solidão, ela faz parte deste momento da vida da gente, porque eu me sentia muito só. Primeiro porque eu tinha conceitos de uma profissão, por exemplo, elevadíssimo. Era uma utopia? Não sei, para mim não era. E eu via sempre na minha família, a minha irmã mais velha era professora e o meu pai dizia, tu vais estudar para ser professora. E eu não me sentia à altura de ser uma professora, porque para mim o professor e o médico são profissões de fé, é algo que tem que estar na massa do sangue, tem que estar correndo nas tuas veias, porque senão tu lida com pessoas, tu pega mentes fresquinhas para ensinar o caminho para essas criaturas e tu pode deturpar, tu pode, de repente, se tu não é uma pessoa equilibrada, tu vai fazer com que aquela criatura sofra uma perseguição dentro da sala, por exemplo, como a gente vê que tem professores que perseguem os alunos. Enfim, tem alunos que perseguem professores também, mas né, nos coloquemos aqui para o caso em questão. E eu achava aquilo assim incrível. E eu cheguei a sofrer perseguição de professores dentro da sala de aula. Umas duas professoras na minha época todinha de estudos, tanto primário, enfim, até a faculdade, eu tive duas professoras problemáticas em cima de mim. Então, eu achava que eu não podia ser professora. Talvez eu não tivesse aquele equilíbrio, não fosse responder à altura, mas o meu pai dizia, não, tu tens que ser professora como é a tua irmã mais velha. Eu achava aquilo estranho. Eu preciso ter a minha profissão. Eu quero ser o que eu quero ser. Mas eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria era me defender daquela posição que estavam me cobrando, porque era uma pressão muito grande. Então, com 20 anos, eu tive que sair para o mundo. Já fui tarde, porque tem jovens hoje que com 16, 17 anos já estão na luta há muito tempo. Mas com 20 anos, eu saí daquele mundo de casa e fui para a faculdade e fui trabalhar. Tudo junto. Foi uma batalha, uma luta incrível. E eu me sentia sozinha, porque eu não tinha com quem conversar sobre isso, eu não tinha a quem recorrer. Eu não queria conversar com meus pais, porque eu achava que eu ia preocupar meus pais e não devia preocupá-los, não devia de forma alguma. Então eu tinha que me resolver sozinha. E a solidão, para mim, foi um caminho. Ela foi minha companheira durante muito tempo. Mas, como eu era muito topetuda, como a gente dizia na época, eu usava o ego, né? O ego me usava para me inflar e me colocar para frente e nunca desistir de mim, porque eu achava que eu precisava construir o meu lugar no mundo, eu tinha esse direito. Eu trouxe essa consciência. Eu não me encolhi exatamente por causa disso. Eu tinha muito medo, medo das pessoas, medo de andar na rua, eu tinha medo de tudo. Mas o medo nunca me parou, porque eu dizia, tudo bem, eu vou assim mesmo, eu vou me virar, vai dar tudo certo, eu vou.
E eu estudei, fiz a minha faculdade, fui trabalhar, fiz de tudo, né? O que era o certo para ter o meu lugar no mundo, para ter a minha posição de respeito, porque eu queria ser respeitada como um ser humano. E eu via que só tinha um caminho. Eu precisava ter uma profissão, eu precisava ganhar o meu dinheiro e aí então eu seria respeitada no mundo. Eu precisava defender o meu lugar. E eu entendo o jovem passando por isso. Eu entendo porque passei por isso. E foi muito difícil, muito. Aquela solidão, aquela coisa que eu não encontrava acolhimento, porque eu também não sabia dizer exatamente o que eu queria fazer. Eu queria fazer muita coisa. Eu queria muita coisa. Mas exatamente o que eu não sabia. E eu sofria a pressão do meio, a pressão da própria sociedade para que eu me definisse. E isso tudo é altamente doloroso, traz uma angústia, traz uma apreensão incrível na gente. Muitos se revoltam e chutam o pau da barraca nessa hora, atiram tudo para o ar e dão as costas e seguem. Mas muitos não fazem isso, muitos tentam validar a sua posição social, a sua vaga aqui no mundo, aqui no planeta, lutando. Cada um segue o caminho que acha, certo? Mas eu acho que nós, mais velhos, deveríamos ter mais compreensão, muito mais compreensão com os jovens. Porque quem pode o muito, pode o pouco. Porque já fomos jovens, podemos compreendê-los. Agora, quem pode o pouco, não pode o muito, porque ele não tem este caminho de experiência, de visão e de conhecimento para entender uma pessoa mais velha. Mas uma pessoa mais velha tem a condição de entender o jovem. Quando ele titubeia, quando ele não sabe o que ele quer da vida, quando ele tenta de todas as formas validar a sua existência e não consegue, e de repente faz uma faculdade que a família escolheu, o pai, a mãe, sei lá, escolheram porque tem um irmão mais velho, porque o pai já é dessa profissão, e ele termina a faculdade frustrado, porque não era aquilo que ele queria. Ele não queria ser médico, ele não queria ser professor, ele queria ser piloto de moto. E ele não pôde porque ele teve que seguir o pai, a mãe, o irmão mais velho. É complicado. E isso, muitos jovens passam por isso. E isso traz uma solidão, uma dor, uma angústia, um não acolhimento, uma sensação de isolamento dolorosa. É muito doloroso. Então, jovens, eu acho que vocês precisam aliviar a barra da mente de vocês naquilo que é dito no entorno de vocês. O meio que vocês vivem pode ajudar, claro que pode, mas ele não precisa ser repetido por ti. Tu és um ser único. Estamos todos aqui no planeta, nós, coleguinhas de planeta, estamos todos aqui procurando construir a sua individualidade, não o seu individualismo. Isso é um ismo, é uma doença, é algo exacerbado que não é para esse caminho que nós temos que nos dirigir, mas a sua individualidade, onde a sua alma, a sua essência vai estar aplicada. E aí, quando a gente desenvolve algo com essência, com a alma da gente, com a verdade que cada um traz, tudo fica melhor. Tudo pode ser melhorado, tudo pode trazer dignidade, honra. Percebe que é um outro caminho? Jovem, o mundo vai responder aquilo que tu construíres no teu caminho. Pode ser que tu não encontre acolhimento no meio que tu te encontras, porque a tua mente
está enxergando além. E não adianta os mais velhos dizerem, mas o jovem não tem conhecimento nenhum, não sabe nada. Gente, não é a primeira vez que nós estamos aqui no corpo físico. Se estamos jovens, é porque já fomos crianças. Se fomos crianças, é porque já temos outras histórias, certo? Não é a primeira vez que nós estamos aqui e o conhecimento, ele fica ali. Há o impulso da alma que direciona a gente. E isso é o resultado de um conhecimento pregresso. Este impulso da alma nos leva para aquilo que a alma quer viver. E a gente passa a metade ou mais da metade da vida abafando isso. Abafando os seus sonhos. Ah, mas eu não tenho sonho nenhum. Pesquisa. Volta para dentro de ti. O autoconhecimento começa quando a gente é jovem. Busca nas tuas atitudes o estudo de quem tu és. As atitudes espontâneas, não aquelas que foram ditadas para que tu fizesse. Não, a tua atitude espontânea. Quando tu tá no meio da rua e alguém cai uma carteira, tu junta aquela carteira, vai atrás da pessoa e diz, olha, tu perdeu. Tu tem uma atitude nobre, a tua alma é nobre, a tua alma não é usurpadora, a tua alma não é destruidora, ela é construtora. Então, vem trazendo para ti, para o teu conhecimento, este teu veio. Tu és isso, e isso vai te empoderar, vai te dar a força de te sustentar em ti. E aí tu não vai mais ter solidão. Poderás ter solitude, que é um momento de recolhimento saudável, aonde tu faz as tuas reflexões e aprecia a tua pessoa, estar na tua companhia. Isso é algo saudável e não solidão, que traz angústia, dor, sofrimento, sensação de não acolhimento, certo? Evolui essa solidão para a solitude, te apoiando em ti, porque é um direito que tu tens de estar aqui e realizar os teus sonhos. Se o teu sonho é simplesmente estudar e trabalhar, estuda e trabalha o melhor que tu puder, porque é um sonho, e este sonho tu vais realizar com a tua força, com a força da tua alma. Percebe, essência jovem, que a vida foi dada para ti. Ela é intransferível. O direito de estar aqui é teu, não é de outra pessoa. Senão, outro estaria no teu lugar. Pensa, que responsabilidade gostosa de construir o seu caminho. Essência, um abraço grande para a tua alma, da minha alma para a tua. Te sente acolhido no mundo, porque o mundo precisa da tua energia. Corresponde a isso. Até o próximo vídeo.